Olá! Hoje eu venho apresentar o artigo intitulado Indicadores contábeis aplicados ao setor público, uma análise do balanço orçamentário do município de Porto Velho no período de 2013 a 2017, o qual tem como autores a Vedrana Letícia Carneiro da Silva, professor José Fernando Domiciano e eu, Sabrina Alexandre Resch. Sabemos que a contabilidade ela possui duas ramificações, a contabilidade privada e a contabilidade pública. A contabilidade pública, atualmente, ela é exercida além de sua finalidade fiscal, utilizada para efetivo controle e transparência das movimentações realizadas pelos representantes públicos. E ela cada vez mais se aproxima da contabilidade privada, com o intuito de auxiliar na tomada de decisão, que leva a ciência contábil para um campo mais gerencial, além de sua obrigatoriedade de prestação de contas, trazendo a um termo mais técnico dentro desse contexto, a accountability. Dentro desse contexto, surge então a seguinte questão de pesquisa: qual o comportamento do orçamento do município de Porto Velho com base nos indicadores do balanço orçamentário ao longo dos exercícios de 2013 a 2017? A relevância do estudo ela está pautada na ampliação do debate sobre a aplicação de indicadores, tema este que ainda é pouco abordado sobre autores que escrevem acerca da temática, sendo um ramo essencial para que haja um entendimento mais completo da prestação de contas através das demonstrações contábeis, contribuindo assim para o desenvolvimento e manutenção de serviços públicos prestados por tais organismos. E além disso, o presente estudo ele enriquece a teoria contábil com dados regionais, que refletem as práticas locais das ciências contábeis, práticas locais essas exercidas pela contabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Velho. Chegamos então ao referencial teórico da presente pesquisa, iniciando com o conceito de contabilidade pública, que é um ramo da contabilidade responsável por mensurar o patrimônio dos entes públicos, registrando, controlando e ponderando atos e fatos emitidos pela administração pública. Cabe destacar que a contabilidade pública ela segue normas essas que estabelecem as diretrizes em que os atos e fatos ocorridos no âmbito da contabilidade pública devem seguir. Dentro dessas normativas, destacamos aqui o artigo 85 da Lei 4.320, em que podemos destacar o seu teor. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Esse artigo ele serviu como base para a fundamentação do presente trabalho, visto que os índices contábeis aplicados ao setor público, eles conseguem auxiliar o gestor no acompanhamento dos pontos destacados a partir desse artigo. Cabe ressaltar que o presente trabalho ele tem como objeto o orçamento público, e a contabilidade ela é apenas uma parte deste, que é responsável por prever receitas e fixar despesas. Destacamos ainda, dentro desse contexto, os indicadores contábeis aplicados ao setor público. Como qualquer outro indicador, são quocientes que existem para mensurar determinados valores, especificamente através de equações matemáticas montadas com base nos conceitos contábeis. Eles ainda são essenciais para a análise de tendências, as quais irão determinar meios de utilização dos recursos públicos e auxiliar na elaboração das peças orçamentárias. Existem ramificações de análise por meio dos índices, das quais destacamos que pode ser absoluta e relativa, sendo que a relativa ela se subdivide em comparativa com padrões, em que é comparado com outros resultados do mesmo segmento de atuação, e a comparativa evolutiva, em que é analisada ao decorrer de um período, ou seja, a sua evolução. Dessa forma, tem-se que a presente pesquisa ela se enquadra na análise relativa, comparativa e evolutiva, visto que a demonstração contábil, objeto de estudo, o balanço orçamentário, foi analisado para a verificação da evolução dos exercícios
de 2013 a 2017, conferindo a movimentação das contas contábeis examinadas. Dentro desse contexto, é importante destacarmos o que é o balanço orçamentário, né? O que é o objeto desse estudo. É a demonstração contábil aplicada ao setor público responsável por abordar o subsistema orçamentário. Trazemos aqui em tela o conceito originário da Lei 4.320, previsto lá no seu artigo 102, em que dispõe que o balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Os índices a partir de dados do balanço, eles possibilitam uma visão da execução orçamentária sob vários ângulos, dos quais podemos destacar os a seguir. Temos então os indicadores de quociente de execução da receita, demonstra quanto da receita prevista na LOA já foi executada no exercício. Quociente do equilíbrio orçamentário, evidencia a receita e a despesa em seus aspectos iniciais do orçamento. O quociente da execução da despesa, responsável por comparar a despesa fixada inicialmente na LOA e como ela foi executada durante o exercício. O quociente da execução orçamentária corrente, demonstra se a receita corrente foi suficiente para custear a despesa corrente. O quociente da execução orçamentária de capital, índice abaixo de 1 é considerado comum, resultando no uso da receita de capital para custear as despesas de capital. O quociente do resultado orçamentário, índice esse de suma importância. Por meio dele, revela se a receita foi suficiente para cobrir a despesa. É por meio dele que é possível verificar se o resultado da execução orçamentária foi superavitária ou deficitária com relação a determinado exercício. Trazemos aqui, então, a contextualização acerca da utilização dos indicadores na contabilidade pública como ferramenta gerencial. Sabemos que a contabilidade gerencial é desenvolvida para atender às necessidades de planejamento, controle e avaliação de desempenho. Especificamente no âmbito da contabilidade pública, ela é exercida para externalizar o interesse da administração pública em executar da forma mais eficiente o orçamento público, de modo a satisfazer o interesse público, né, atividade fim da administração pública, e ainda tornar acessível tais análises aos usuários externos, que é a sociedade, de modo em que o cidadão ele possa exercer, por meio dessas informações, o controle social, verificando, então, aspectos correlacionados à cobrança, fiscalização e observância quanto à execução e acompanhamento do orçamento público. Chegamos, então, à metodologia da presente pesquisa. De acordo com o objetivo delineado anteriormente, a pesquisa caracteriza-se como descritiva. Com relação aos procedimentos, utilizou-se a técnica documental. E no tocante à abordagem, ela se classifica como quantitativa. Para análise e interpretação do balanço orçamentário, foram utilizados indicadores contábeis baseados no entendimento de Kohama. A pesquisa ela se dividiu em 3 etapas. A primeira, a obtenção dos balanços públicos no site da Transparência do município de Porto Velho e no processo de prestação de contas, sistema esse do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A segunda etapa, aplicação dos valores obtidos na demonstração contábil aos quocientes. E, por fim, a terceira etapa, análise dos índices encontrados e desenvolvimento das informações apresentadas a seguir no tópico dos resultados. É importante destacar a caracterização do local de pesquisa. Informações essas obtidas a partir da Prefeitura Municipal de Porto Velho, município este, capital do estado de Rondônia. Chegamos então ao resultado do presente estudo. A tabela a seguir ela demonstra os valores utilizados para cálculo das fórmulas dos indicadores abordados, retirados dos balanços orçamentários, do município de Porto Velho, dentre o exercício de 2013 a 2017. O resultado do quociente de execução da receita, ele demonstra que
Em 2013, o índice de execução da receita, que era de 0,95, no ano de 2013, ele foi decaindo a cada exercício, o que pode configurar uma provável frustração da receita, da arrecadação da receita prevista, ou que essa receita prevista pode ter sido superestimada. É importante destacarmos uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia por meio do Torno Controle, o qual é baseado nas diretrizes da Associação Brasileira de Orçamento Público, a ABOP, que determina os níveis de planejamento, sendo eles ótimo planejamento, bom, regular, deficiente e altamente deficiente. Com base no quociente anterior, o exercício de 2020 ele encontrava-se dentro do limite considerável aceito pelo Tribunal de Contas, destoando significativamente entre os exercícios seguintes e voltando a se aproximar do limite aceitável em 2017. No quociente do equilíbrio orçamentário. Equilíbrio este, em que a previsão da receita ter sido maior que a fixação da despesa conforme a tabela 1. Tal índice sugere o equilíbrio entre o previsto e o fixado na lei orçamentária anual. De acordo com o CORRAMA, o natural é que este índice se mantenha em 1 ou acima de 1, pois quando inferior indica fato atípico no planejamento orçamentário. Temos então aqui o quociente da execução da despesa. Tal índice ele não pode destoar consideravelmente da execução total, que é 100%, pois sugere ineficiência na execução das despesas constantes no orçamento, indicando possível falta de aplicação dos recursos públicos. Podemos notar que no decorrer desses exercícios, a Prefeitura Municipal objeto de pesquisa, ela não atingiu ao índice 1. No entanto, no exercício de 2017, ficou dentro de um índice considerável aceitado pelo Tribunal de Contas. Aqui temos então o quociente da execução orçamentária corrente. Destes índices, em todos os exercícios avaliados, os indicadores trazem superávit corrente, indicando que as receitas correntes foram mais suficientes para cobrir as despesas correntes. No quociente da execução orçamentária de capital, cabe destacar que, segundo o CORRAMA, esse índice ele é considerado normal quando menor que 1. No exercício de 2013, ele foi significativamente destoante dos demais, apresentando um índice de 1,12, trabalhando a ideia apresentada anteriormente, em que pode ter ocorrido a alienação de bens ou valores para o custeio da despesa de capital no referido exercício, algo que não é muito confortável para o gestor, pois esse índice, o indicado é que ele seja menor que 1. Chegamos então ao quociente do resultado orçamentário. Pode ser observado que apenas no exercício de 2015 e 2016 o indicador foi menor que 1. Ele representou ali um discreto déficit orçamentário. É situação que precisa ser analisada com um rigor melhor. No entanto, podemos ver que nos demais anos os indicadores se mantiveram acima de 1, representando então um superávit orçamentário dentro desses exercícios da Prefeitura que emitiu este balanço orçamentário nos exercícios de 2013, 2014 e 2017. Chegamos então às considerações finais da presente apresentação, em que a análise geral de todos os indicadores confirma uma gestão orçamentária equilibrada e regular no município de Porto Velho, que pode ser melhorada a partir das observâncias das novas ferramentas apresentadas anteriormente, os indicadores. Ela tem o cunho ainda de agregar visibilidade ao estudo de uma ferramenta contábil gerencial, ainda tão pouco utilizada ao nível da contabilidade pública, principalmente na esfera municipal, além de apresentar um pouco do comportamento orçamentário do município em referência. Como limitação da pesquisa, registra-se o fato do trabalho ter abordado somente o balanço orçamentário, uma vez que as demonstrações contábeis possuem diversos itens para análise,
o que sobrecarregaria a proposta inicial da presente pesquisa. E como sugestões para próximas pesquisas, né, podem ser feita análise de outras capitais e ainda uma comparação do ranking entre essas capitais, trazendo aí como parâmetro esses indicadores, uma análise voltada a essa ótica gerencial dentro da contabilidade pública. E são essas as nossas considerações com relação à apresentação e agradecemos a oportunidade dada de apresentar este artigo no Congresso Nacional Brasileiro de Contabilidade. Obrigada.